especial, no es la primera vez que ella dicta esta capacitación, ya hizo varias veces. ¿Y por qué nosotros estamos presentando solo ahora como por primera vez? Es que nosotros desarrollamos esta interfaz y por algún tiempo nosotros desarrollamos esta interfaz en el sistema FIADMIN. Y por algún tiempo nosotros tuvimos pocas fuentes, pocas bases de datos. Creo que hay creo que hay 11 bases de datos de legislación ya creadas, pero aún hace falta que tengamos ahí la retomada de la cooperación por parte de los centros cooperantes. Entonces, creo que este es uno de los primeros pasos para como diría, el fortalecimiento de esta fuente de información de legislación en salud y que ya tenemos algunas actividades planeadas para los próximos años para que tengamos esta fuente de información bastante actualizada con la cooperación también de los países, porque no hay como siempre en todas las fuentes de información, no hay como tener las fuentes actualizadas si nosotros no tenemos el apoyo de los centros cooperantes, porque es en sus países, en sus instituciones que tenemos el uso de estas legislaciones, de esos actos normativos, ¿verdad? Entonces, este es el primer paso para esta retomada y vamos a tener muchas otras oportunidades ahora para hablar sobre la fuente de información de legislación en salud. Bien, entonces ya paso la palabra a Angélica de Paula, que es bibliotecóloga en BIREME, y que muchos de ustedes ya conocen por su trabajo en LILACS, pero también que es aquí el punto focal de esta fuente de información. Muchísimas gracias a todos por la presencia y dale, Angélica. Olá, muitíssimas gracias e saludo muito carinhoso e respeitoso a todos. Veo aqui Oscar Garay, da Direção Nacional de Qualidade de Serviços de Saúde na Argentina. Bem-vindo. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre metodología para legislación, en específico la creación de registros en FIADMIN. En la invitación está como metodología leyes, porque es el nombre de la base de datos que teníamos, ¿no? Pero en la actualidad la base de leyes no sigue siendo actualizada, pero cumple un rol de registro histórico com referências bibliográficas da legislação básica em saúde, em mais de 30 países de América Latina e do Caribe, em alguns casos com enlace para acceder ao texto completo do documento e abarca normas desde o ano 1978. Bien, los aspectos regulatórios não são insumo fundamental em la construção de políticas de saúde, já que influem nas decisões operativas que puedan tomar os equipos de saúde frente a paciente, por exemplo. E a legislação, então, é instrumento fundamental para sostener marco regulatório, e isso permite que a perspectiva do direito à saúde esteja reconhecida e promovida em los planos e programas de Estado ou uma nação. Então, com esta metodologia, com a provisión de bases de dados de legislação, reafirmamos nosso compromisso como centro especializado de la OPS, sendo parte de nossa missão democratizar a informação, conhecimento e evidência para a ação em saúde. Hablando um pouco do contexto e de la importância, vou utilizar alguns itens mencionados por Renato em la apresentação de Legisalud na Argentina. Ele dijo que lo básico precisa ser dicho, não? Então, aqui, dijo que as medidas regulatórias cumprem rol estratégico para desenvolver serviços e sistemas de saúde e cumprir as metas de saúde.
Também é essencial o acesso e uso da informação técnica e científica organizada e atualizada, a qual inclui a informação normativa. E é essencial o uso de metodologias, processos e ferramentas que promovam a sistematização da gestão da informação jurídica, normativa e regulatória. Por isso, ter uma base de dados sobre legislação em saúde permite fortalecer a gestão e a operação da informação normativa em saúde por meio das atualizações metodológicas, permitindo seguir estándares e boas práticas para sua disseminação. Então, ao proporcionar uma base de dados de legislação em saúde, o objetivo es poner a disposição de los actores de la salud, los pacientes y la ciudadanía en general un servicio sistematizado y especializado de la legislación en salud, siendo acceso al mismo libre, gratuito y universal. Entonces, esta iniciativa permite, como he dicho, fortalecer la gestión, ¿no? Um pouco sobre a cobertura, falando um pouco de metodologia. Contempla os seguintes instrumentos legais: códigos de saúde sanitários, leis, decretos-leis, reglamentos, regulações e outras denominações equivalentes. Inclui, asimismo, as disposições constitucionais referidas à saúde e aspectos conexos com ella, e os tratados internacionais, multilaterais ou bilaterais, ratificados pelo país. Hablando um pouco sobre a cobertura temática, a metodologia contempla saúde em seu conceito amplo e conotação multissetorial, como dijo a Constituição da OMS, a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermedades. Então, devem considerar-se normas jurídicas relevantes à eliminação de desigualdades em saúde, como, por exemplo, aquelas que criam programas de eliminação da pobreza com componentes de saúde, ou as que estabeleçam regras para o intercâmbio internacional de bens, produtos e serviços, por exemplo. Também, quando decimos sobre o direito à saúde, em um quadro mais amplo de direitos humanos, tem que ver muito com os determinantes da saúde, com a Agenda de Desenvolvimento do 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a los ODS. Então, na atualidade, a utilidade da base de dados se incrementa ao permitir fazer o seguimento da normativa que os países han emitido para o logro de los ODS. Los documentos de legislación son muy distintos de los registros bibliográficos, entonces es necesario estudiar para conocerlos mejor. Yo recomiendo la lectura de este documento de estrategias sobre legislación relacionada con la salud, es de la OMS, que indica princípios e valores a considerar na formulação de marcos legislativos em saúde, por exemplo, a promoção, o respeito e a proteção dos direitos humanos, a solidariedade e não discriminação em saúde, equidade, consideração das respostas a los determinantes sociais, econômicos, medioambientales, comportamentales, que têm efeito sobre a saúde, integração de princípios e valores transversales, como igualdade de gênero, igualdade étnica ou racial, e na legislação relacionada com saúde e muitos outros. É muito importante ter estes conhecimentos. O público meta deve considerar-se que a comunidade de usuários da base de dados inclui os tomadores de decisão e gerentes e profissionais, não só da área de saúde propriamente dita, sino de todas aquelas que contribuem ao logro de ella como direito humano e parte integrante do processo de desenvolvimento econômico e social. Sobre a cobertura cronológica, a metodologia LEIS apunta a legislação
producida a partir de 1978, porque hubo un hito, né, que representantes do mundo da saúde e desenvolvimento se reuniram em Almata, emitindo uma declaração chamando a comunidade a uma ação, né, para convertir a saúde em condição de bem-estar para todos, sem exclusão, não? E quando foi estabelecido que a saúde deve promover-se como direito humano a garantizar. Então, ao selecionar documentos para a base de dados de legislação, temos que dar preferência ao processamento de material mais recente para contribuir para a atualidade da base de dados, com exceção das constituições, códigos e leis generais de saúde cuja promulgação, está difícil, sea anterior a esta fecha. Pero las bases de dados nacionales ou temáticas poderão incluir documentos de fechas anteriores em acordo com os critérios de seleção próprios. Sobre a cobertura geográfica, inclui instrumentos jurídicos promulgados em los países da América Latina e do Caribe de habla inglesa, e o foco da base é preferentemente a legislação nacional, pero a legislação estadual, provincial e municipal também pode constar e ser recuperada. Sobre a interface de búsqueda, estes registros, esses documentos não são visualizados em IAChex. É um plugin em WordPress. Vou mostrar. Déjame ver. Não está. Déjame ver o próximo. Sim. Que eu hice um vídeo demonstrativo de como é o plugin. À la derecha los filtros, não? E se muestran como fichas catalográficas com os dados bibliográficos de los actos normativos. Esta ficha, como podem ver neste exemplo que vamos a construir juntos, se muestra o tipo de acto, o número, a fecha de emissão. Aqui é a ementa, a fuente de este documento, a fecha de publicação, a esfera do acto. Aqui são os documentos relacionados, e quando clicamos em... aqui é o link para o texto em PDF. Se há outros textos em outros idiomas, estarão todos aqui. E quando clicamos em BA+, aqui este é de Legisalud Argentina, está configurado para aparecer também o idioma e a coleção em que está incluída esta resolução. Aqui em Brasil, temos uma base de dados da Secretaria Estadual de São Paulo, que está configurada para mostrar a indização temática. Então, em la ficha é possível ver a indização. Esta é uma configuração da base. E esta indização serve de filtro como tema principal. Então, pode se filtrar por o assunto. Agora, quem pode fazer registros de legislação? Não os usuários que tenham perfil de legislação. O perfil documentalista cria registros, borra os registros criados por ele, edita os registros criados por ele e por outros usuários de seu centro cooperante, uma vez que estes registros estejam com estado de borrador. Quando publicados, não podem modificar os registros já modificados. E publicam
sus registros o de otro usuario de centro cooperante. Ya el editor tiene todas las acciones del documentalista, es cumulativo, no sé si existe esto en español. Entonces, el editor tiene todas las capacidades y las habilidades del documentalista. Él edita cualquier registro de la base de datos, mesmo que sea de otro centro cooperante, y puede cambiar el estado de cualquier registro de la base de datos. E o perfil administrador está disponível só para usuários internos de Bireme. Agora vamos a ingressar em FIADMIN. Então, as fuentes de informação, quem está habilitado para criar registros, verá a opção de legislação. Aqui, na primeira pantalla, aparecerão todos os registros criados por o próprio usuário, né, em Mi Legislação. Antes de criar um novo registro, sempre é importante verificar se o acto normativo já foi criado anteriormente para não duplicar. E como hacemos isto? Vamos a toda a legislação e hacemos a búsqueda. A búsqueda pode ser hecha por el número do acto, o tipo do acto e o país. Também, se vai buscar um registro já hecho, pode pesquisar por o ID do registro com esta expressão, ID, dos pontos e o número. E aqui a visualização de los registros sempre são desta maneira. É o tipo do acto, decreto, resolução, lei, é o número deste acto e a fecha de emissão. Então, sempre não vai ser o título do documento, sempre é o tipo de acto. Então, por exemplo, vamos a criar este documento de la lei 27610. Então, hago a búsqueda por el número para ser mais fácil, com o tipo de acto e o país. Se não há resultados, vamos clicar em Nueva Legislação e vai aparecer esta pantalla. Então, na aba Metadados, o primeiro campo é o estado, não? Qual é o significado de cada estado? Relacionados são os registros que foram criados da pestaña Relação, esta aqui. De outro registro e que contém só metadados básicos. Então, nós não ponemos aqui em relacionado. O registro já vai estar criado e já vai estar como relacionado e hacemos a inclusão de dados. E vou falar sobre isto mais adelante. Estado borrador é o estado default, né, predeterminado, que é um registro enviado por um documentalista para conferência por um usuário editor. E este registro não aparece no plugin, só vão a ser visualizados os registros com estado publicado, que são os já verificados por um usuário editor, né, que se quedam disponíveis. Rechazado é um registro que já foi publicado, pero não se ajusta aos critérios da base. Então, o editor, o coordenador da base, rechaza este registro e sempre há que poner a justificação no campo notas. O borrado, que é um registro publicado, pero que por alguma razão externa deixou de existir, não sendo possível recuperá-lo mais, ou que estava duplicado. E, mais uma vez, sempre poner a justificação no campo notas. O próximo campo é o país ou região de alcance do acto. Este llenado é obrigatório porque todos os demais campos controlados se definirão a partir de esta opção. Então, se não llenar este, os outros não podem ser llenados.
Entonces, el tipo de acto también es obligatorio y es una lista predefinida por el coordinador de la base de datos. Y siempre tenemos que adoptar el nombre del instrumento tal cual aparece en la publicación oficial. Por ejemplo, aquí resolución, entonces tenemos que colocar resolución. Hay un campo de revisado. Este campo, né, debe ser seleccionado para registros que já passaram por um processo de revisão de seus dados. E é o coordenador de la base que lo responsável por esta revisão. O próximo campo é o número del acto. Não é obrigatório, mas é essencial, não? Principalmente para fazer as búsquedas. E neste campo, vamos utilizar código alfanumérico, né, que foi utilizado por o órgão promulgador, registrar o código em la forma que aparece no documento, não? E caso o código venga acompanhado de uma sigla, se deve incluir esta sigla solo se haga parte essencial do número e deve-se omitir os ceros iniciais deste número. Por exemplo, aqui, 404-2008. 2008 não é essencial para o número de acto, então, só ponemos 404. Título. Não é muito comum ter título, por isso não é obrigatório. E que é o título? É a forma pela qual o legislador identifica um determinado instrumento jurídico e que hace que este passe a ser reconhecido por este nome ou título e não por sua numeração. Aqui não há título, então se queda vazio. Agora, a denominação é uma forma por la qual o instrumento é individualizado. Também ocorre quando grupos de uma sociedade dão apodo a um instrumento jurídico. É apodo, é como um apodo de um documento. Então, utilizar este campo para indicar a denominação de um código ou regulamento, o instrumento jurídico, que é a própria Constituição do país, ou o apodo de instrumento jurídico. Não? Aqui, um exemplo. A resolução que estamos fazendo o registro 404 é conhecida como a resolução de los profissionais de la salud. Né? Não está no documento, vemos aqui não há nada indicando isto, pero é de conhecimento que esse é seu apodo. Então, vamos a colocar em la denominação profissionais de la salud. Entonces, indexado en, puede seleccionar las bases donde debe aparecer este documento. La colección también es una lista predefinida por el coordinador y va a actuar como un filtro en el plugin. Se recuerdan, ¿no? de aquella columna en la derecha. La esfera del acto, ¿no? Es el nível geográfico do instrumento jurídico e é necessário selecionar apenas um de los elementos, não? Então, se é, por exemplo, municipal, depois vai ter um campo de cidade. Se é provincial, há um campo de estado que vai preencher. Nacional, já está indicado o país. Então, por exemplo, aqui é nacional, está indicado aqui, e em la leitura do documento indica que é uma resolução para a República Argentina, então a esfera é nacional. Como é nacional, não há necessidade de llenar estado e cidade, pero se a esfera é municipal, há que llenar a cidade, ou se é provincial, há que llenar o estado. Aqui, como é nacional,
se queda vacío. Ya, grupo geográfico del acto. Es un grupo de nivel geográfico que promulgó, ¿no? Entonces, solo vamos a llenar este campo cuando llenamos ese campo, el instrumento debe ser de nivel geográfico internacional, porque es caso de los mercados económicos comunes y grupos de integración. No tengo aquí, como ejemplo, Mercosur, UNASUR, ¿no? Son estos ejemplos. Nombre de la fuente es la fuente publicadora del instrumento jurídico. Por ejemplo, aquí fue publicado por Boletín Oficial de la República Argentina. Okay. Ahora, los tres próximos campos que son volumen, número y páginas, son dificilmente es llenado. Pero, ¿qué es volumen? Son código alfanumérico que corresponden a una mayor subdivisión de una serie de documentos normativos, pudiendo aparecer bajo la denominación del volumen, año o tomo. Puede estar con estos nombres. Entonces, debemos registrar cómo se presenta en la fuente, con signos arábicos o romanos, y omitir esta información en el caso de publicaciones seriadas que no incluyen indicación clara sobre el volumen. Sobre el fascículo es la misma cosa, ¿no? Y habiendo informaciones complementarias, tales como número especial, conmemorativo, suplemento, registrarlas después del número de fascículos separado por coma y sin espacio. Y las páginas son los números inicial y final de la página. No es la cantidad de páginas. Entonces, se registra el número inicial y final en la forma que aparece en el documento. Y para documento que consta en una única página, registrar el número de la página como inicial y como final. Por ejemplo, 1/1, o si está en el documento 33, pero es una página só, 33, guión 33, ¿no? Para los documentos que estuvieran en formato electrónico, el llenado de este campo es opcional. Otra información muy importante, muy importante. Como vemos, la fecha de emisión siempre aparece en la página inicial de FIEDMIN, ¿no? Lá en todas las legislaciones, y la visualización en la ficha, ¿no? En el plugin también se completa con la fecha de emisión. Entonces, no es obligatorio, pero es esencial que sea llenado este campo. Entonces, la fecha es la fecha de emisión del instrumento, incluso la fecha de sanción. Y aquí tenemos que tener, hay que tener cuidado para utilizar año, siempre utilizar los 4 dígitos y omitiendo la puntuación de millar, o sea, no puede ser 2.021, ¿ok? Y la fecha de publicación es la misma cosa. Aquí, por ejemplo, otra cosa, ojo aquí, porque cuando seleccionamos este campo, se abrirá un asistente. Puedes teclear, ¿no? La data o seleccionar en el asistente, pero para usar correctamente, siempre pedimos para observar el año, después el mes y después el día. No empiece seleccionando el día, porque senão va a ser el día del año que estamos, ¿ok? Y aquí un ejemplo, ¿no? Este documento fue emitido en 13 de mayo y publicado en 20 de mayo. Y aquí están cómo se llena estos campos.
El órgano emisor del acto también es una lista predefinida y es el órgano responsable por la promulgación. Por ejemplo, aquí, Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde da Nação. Idioma do documento e a fecha de vigência do acto. Então, é a fecha relativa ao início de vigência de um instrumento jurídico. Então, aqui um exemplo, ó, entrada em vigor 3 de enero de 1976. Então, aqui. E aqui, esta é a fecha. Nem sempre está indicado ou há que ler todo o documento. Pero he visto vários registros e vários documentos, não é muito claro esta informação. E o campo vigência do acto são os dados referentes a um período determinado. Então, é um texto, não é número, não? Aqui, por exemplo, em la lectura, em la terceira página, há este artículo 27, não? Que o presente pacto entrará em vigor transcorridos 3 meses a partir da fecha em que haya sido depositados. Então, vou copiar todo este texto e poner aqui neste campo. A ementa oficial corresponde ao resumen do ato da norma, permitindo a identificação de seu conteúdo. E normalmente aparece ao princípio do documento, é como um resumen. E este campo também é llenado essencial porque é o que aparece no plugin, não? A primeira visualização do registro estará com esta ementa e este é essencial para que o leitor haga a decisão de utilizar, ler ou não este documento. E aqui, por exemplo, está ao início e só copiamos. E quando copiamos, também sempre ter o cuidado de retirar as pontuações, as quebras de linhas, não? E a ementa não oficial é llenada em caso de que o documentalista não tenha a necessidade de complementar a ementa oficial ou a ementa oficial não existe no documento que se está registrando. Estou oyendo um eco. Pronto. Então, aqui, por exemplo, este documento não há uma ementa oficial. Então, o documentalista há que fazer uma leitura documentária, não? E, neste exemplo, o documentalista escreveu, não? Aprovar a lista de alimentos saudáveis recomendados para seu expendio em los quioscos escolares. Enfim, esta é a nota oficial a partir da leitura deste documento. Aqui no campo notas, todas as demais notas complementares que podem considerar-se necessárias e em los casos que o coordenador ou usuário com perfil editor rechaza ou borra um registro. Sempre llenar este campo. Agora, a aba indexação. Não vou entrar em muitos detalhes, pero dejamos queda aqui disponível uma playlist em YouTube com todas as capacitações de indexação, os aspectos básicos. Em termos generais, a cobertura temática de legislação está expressa na categoria SP9 de Direito Sanitário do DEX. Então, quase todos os términos para a legislação podem ser encontrados nesta categoria. E como hacemos? Né? Hacemos clique neste campo, na área de descriptores, para abrir a caja de búsqueda, o assistente de búsqueda para identificar os descriptores, não? A caja de ODEX. Então, hacemos a búsqueda
seleccionamos e depois definimos se este término é primário ou secundário, selecionando este item. E para añadir outros términos, clicar neste botão e pode añadir quantos términos são necessários para descrever o conteúdo do documento. Por exemplo, aqui não é uma catalogação, não vamos a poner aqui legislação, por exemplo. Isto é como catalogação, não define o conteúdo, não, do acto. Então, o que são, por exemplo, primário, quando chequeamos, não, este campo, são aqueles escolhidos como mais significativos para representar o conteúdo. E pode registrar todos os descriptores necessários para a descrição. É difícil falar isto. E os secundários são aqueles menos significativos, pero aún são importantes. Há campo também nesta aba de indização que é instituição como tema. Quando llenamos ele com o nome de instituição ou departamento a que se refere ao instrumento jurídico, não? Então, registrar sempre utilizando o nome e utilizando a sigla quando a instituição for reconhecida por esta. Por exemplo, Organização Mundial de Saúde é reconhecida como OMS. E observar que a instituição hierarquicamente superior já estará indicada no campo para órgão emissor do instrumento jurídico. Então, não é necessário repetir esta informação aqui neste campo. E há também o campo de descriptores locais, que são nessa rede com a qual contribui, utilize outro glossário, vocabulário controlado, además do DEX, registrar neste campo os términos, por exemplo, tesouro do Ministério da Saúde, terminologia em psicologia, aí em veterinária, educação física, há outros tesouros. E descriptores locais geográficos, são aqueles que não constam em DEX e debes considerar quando eles representam áreas geográficas específicas a quais se refere o documento jurídico. E há que distinguir as informações sobre o conteúdo geográfico do instrumento de aquelas que se referem ao alcance geográfico do mesmo, que já estão em los metadados, não? Por exemplo, o instrumento jurídico de alcance geográfico nacional produzido por Brasil pode tratar especificamente da proteção ambiental da área ecológica de Amazonas. Então, em descriptores locais geográficos, não encontrei em el DEX, então, lleno aqui, região andina, região amazônica, etc. Agora vamos para a aba texto completo. Aqui vamos carregar o documento, não? Em formato PDF ou é o enlace para o texto completo e sempre escolher o idioma, selecionar o idioma do documento. Esta aba é a mais fácil. Agora, a aba relação. Que individualiza, não? É única de legislação. Quando utilizamos aqui esta aba? Quando isto permite navegar, né, entre os registros jurídicos relacionados entre si, não? E é uma relação como hipertexto. Então, é quando há modificações, instrumentos relacionados, regulamentação, derogações. Aqui vai quedar
Hay muchas opciones. Después voy a mostrar un ejemplo. Primero, ¿qué hacemos? Hacemos la búsqueda por el documento. Sí, né? Cuando cuando hacemos, cliqueamos en este campo, abre esta tela, ¿no? Esta pantalla de abajo. Y hacemos la búsqueda, por ejemplo, ley, tipo de acto o número y el año de emisión. Si no hay búsqueda, no recupero nada, entonces cliqueamos en crear nueva legislación. Para crear una nueva legislación, aparecerá estos 4 campos: el tipo de acto, número de acto, fecha de emisión y la denominación cuando hay. Y añadimos, ¿no? Y esto que creamos, esta nueva legislación, aparecerá en FIADMIN, en toda la legislación, como estado relacionado, né, que é indicado aquele primeiro estado. Este registro estará como relacionado e depois, futuramente, pode volver a este registro para completar os outros metadados. ¿Okay? En este ejemplo, hay un montón de relaciones aquí en primer párrafo, ¿no? Por ejemplo, sus leis, sus modificatórias, ampliatórias e complementárias, modificatórios, aprovado, resolução. Há um montão de relações. Então, se quedará assim no registro. Então, a resolução 404 foi substituída por la resolução 548, depois foi substituída por la disposição 66, regulamentada, es complementar e assim por diante. Agora, que são estes campos aparato e ordem? Aparato sirve para indicar que a relação é só de uma parte do documento. Por exemplo, aqui, né? Foi substituída por resolução e párrafos 1 e 2. Que é quando a indicação de uma parte do documento. E a ordem é um campo opcional. Ela vai aparecer conforme vamos llenando, criando documentos, se quedará en la orden de creación, pero si la orden que deben aparecer es importante, entonces debe ser informada la secuencia por el usuario. La orden de visualización en el plugin. Aquí, por ejemplo. Ve aquí esto es la orden que fue creada, ¿no? Siempre la más reciente se quedará en la primera línea. Y ahora, la última aba, que es área temática, es la definición del área temática de la BVS, donde los actos normativos van a ser visualizados cuando es el caso de una base de datos de una BVS. Y la finalización del registro. En la parte inferior del registro aparecerá estas informaciones, ¿no? Esta primera parte, déjame ampliar, siempre aparece cuando este registro fue creado y por cuál usuario y cuál o código de este usuario. Y la última modificación, cuando fue hecha la última modificación al usuario. Entonces, siempre importante chequear estas informaciones, principalmente en casos de que va a marcar un registro ya creado por su base, en su base, o se
se percebeu algum erro, algum equívoco para entrar em contato com este usuário, é muito importante saber, né, que há estas informações no registro. E aqui, história de cambios, aparecerá todas as modificações realizadas, quais foram as modificações, por exemplo, Oscar Baghini incluyó o órgão emissor e realizou a indização. Não? Aqui indicou quais os campos, quais as bases que este registro vai aparecer. Então, para finalizar, né, todos temos um grande reto, que é manter as bases e informações atualizadas a través de uma minuciosa curadoria, porque estes atos normativos estão sempre se atualizando e sempre teniendo relaciones, são añadidas nuevas relações sempre, assim que nos ponemos a sua disposição. Então, contem com nós para seguir potencializando e fortalecendo a todos os usuários do sistema FIA-DI-MIN. Muchas gracias, Angélica. Excelente presentación.